Bíblia, por gentileza, na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero deixar apenas alguns versículos da palavra de Deus para os nossos corações. Abra comigo, por gentileza, no capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Louvado seja o Senhor. Versículo de número 1 e o verso também de número 2 e o verso 3. Os irmãos que acharam, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanta maneira que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Verso 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, segue aí, para que cada um de vós o próprio corpo, santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Paulo, ele vai falar para nós aqui nesse capítulo de número 4, um capítulo maravilhoso, e é do conhecimento, dos irmãos. Geralmente a gente conhece muito a partir do verso de número, não é? Quando fala sobre a vida. Muito pouco a gente conhece sobre o que Paulo fala antes dele anunciar para os irmãos acerca da volta de Jesus. Antes de Paulo falar que os mortos ressuscitarão primeiros, dizendo: irmãos, não andeis, não fiquem preocupados, inquietos, apavorados, porque primeiro os mortos ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos, também seremos arrebatados. Só que antes de Paulo falar da glória da volta de Cristo, da beleza da volta de Cristo, antes de Paulo falar que nós seremos levados para estar com Deus, Paulo, ele fala de como Deus. Paulo, ele começa o capítulo para a gente como cristão ele pode viver de tal forma que seja um louvor contínuo ao Deus Todo-Poderoso. E observe que Paulo, ele começa exortando os crentes à santidade. Paulo começa trazendo os crentes, e se os irmãos observarem no capítulo 1 e no capítulo 2, Paulo trazem algumas doutrinas que os irmãos, Paulo colocou essa barreira para que Paulo não chegasse a Tessalônica. Sabe quem foi que colocou essa barreira? Mas não pôde chegar porque havia uma barreira no caminho que impedia Paulo de ir. E a ideia aí é de que havia forças, poderes, o apóstolo Paulo, que impedia Paulo
Paulo de chegar lá. Você sabe o que era que impedia Paulo? Olha que Paulo era apóstolo, Paulo era chamado por Deus, Paulo foi aquele homem que teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Paulo é o enviado para pregar os gentios e Paulo foi impedido contra a sua própria vontade, irmã Valéria, de pregar ou de retornar até a cidade de Colossos. Agora, por que, pastor? Ou quem foi que impediu Paulo de chegar? Colossenses capítulo 2, verso de número 18. Olha o que é que diz aí a palavra de Deus. Alguém pode ler esse texto para mim? O que é que diz? Por isso que vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas vezes. Olha, mais de uma vez ele tenta ir até a igreja e não consegue. Contudo, Satanás nos barrou no caminho, ou nos primeiro a Tessalonicenses 2, verso. Eu pedi para os irmãos ler Colossenses, não foi? É que Colossenses servia, né? Que ficou na mente de Colossenses mais do que Tessalonicenses. Eu estou estudando Tessalonicenses agora, né? Mas é capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, verso 18. Aí Paulo diz que Satanás barrou, não permitindo ele de Colossos. Mas observem que no capítulo 4, Paulo agora vai deixar de lado os ensinamentos doutrinários e vai convocar a igreja agora a praticar a doutrina. E por isso exortando os irmãos agora à santidade. Paulo nos poucos minutos que temos falar aqui sobre alguns pontos que Paulo nos aborda aqui. Primeiro, irmãos, Paulo vai nos falar do verso 1 ao verso de número 8 que nós podemos agradar a Deus andando em caminho de santidade. Os irmãos veem isso logo no verso 1, quando Paulo irá agradar a Deus. E observe que ele diz: cada vez mais, porque estáis inteirado quanto às instruções da parte do Senhor Jesus. E observe no verso 3 que ele diz que esta é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus para os seus filhos? A santificação. A vontade de Deus para a igreja é a santificação. Então, o que vai agradar a Deus é o crente andar em santidade. O cristão de andar em santidade. Ele precisa trilhar o caminho da santidade. Observem, meus irmãos, que às vezes nós podemos agradar aos nossos irmãos. Não há nada de errado em agradar os nossos. Não há nada de errado em agradar os nossos irmãos. Agora, é claro que devemos agradá-los no sentido de agradá-lo a ponto de desagradar o Senhor. Nós precisamos agradar os nossos irmãos no Senhor. Ou seja, em nenhum momento o seu agrado aos irmãos pode ferir a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. Os irmãos e pode também agradar a Deus, mas às vezes a gente pode agradar aos irmãos, não agradar a Deus, e às vezes nós podemos agradar a Deus e não agradar. Na verdade, aí Paulo então convoca a agradarmos a Deus. Ele vai dizer: olha, a vontade de Deus para a vida de vocês é a santificação. É interessante nós notarmos também que às vezes, irmãos, um crente, ele pode ter a vontade de Deus e ainda assim não agradar a Deus. Sabia disso? Pode ou não pode? Fazer a vontade de Deus, mas mesmo assim não agradar a Deus. Veja que o que Paulo pede aqui não é apenas que o cristão faça a sua vontade, mas lhe agrade. Veja que Paulo fala no verso 1
a maneira que deveis viver e agradar a Deus. Vocês precisam viver de tal forma que agrade a Deus. Tem pessoas que até obedecem a Deus, mas elas não agradam a Deus. Um maior exemplo disso é Jonas. Jonas foi para Nínive contra a sua vontade. Jonas pregou na cidade de Nínive contra a sua vontade. Depois que pregou, ele ficou tão chateado. Pastor, por que Jonas ficou chateado? Porque a mensagem de Deus na boca dele teve efeito positivo. Ele prega, a cidade se converte, ele fica chateado. É o único pregador que prega para uma cidade, ganha a cidade inteira e fica revoltado porque ganhou a cidade. Ele sai para fora da cidade e fica chateado com Deus, porque Jonas obedeceu, porque Deus queria que ele fosse, ele obedeceu, mas não obedeceu de coração. Fez o que Deus mandou, mas não agradou a Deus. Não agradou a Deus. Porque ele não queria que a cidade fosse convertida, julgando que a cidade só merecia o julgamento de Deus, o juízo de Deus. Irmãos, quantas vezes nós até obedecemos a Deus, mas nós não agradamos a Deus? Quantas vezes nós fazemos aquilo que a palavra determina, fazemos aquilo que como igreja e comunidade determina, nós fazemos e até obedecemos, mas não estamos agradando a Deus, porque as motivações são equivocadas. Às vezes nós pregamos para cumprir a tabela. O pastor me colocou na escala hoje, eu tenho que ir pregar, mas vem com mal vontade, vem empurrado, não é? Só por vir. Lembra-te que já não viesse 10 escalas, vai nessa, senão tu vai ficar queimado, né? Ele vem empurrado, se arrastando, aí vai pregar, aí chega aqui, prega, né? Porque ele obedeceu, mas não fez de coração, não agradou a Deus. Às vezes nós cantamos por tabela. Já sabe, eu vim porque afinal aí eu vim para a igreja, cheguei aqui na igreja, até soprei para o dirigente, olha, não me dá oportunidade hoje, mas o irmão me chamou, eu fui, mas não fui de boa vontade. Obedeceu, mas não agradou a Deus. Quantas vezes a gente até obedece, mas não agrada? Tem pessoas que ficam com a consciência pesada. Nessa semana ainda não evangelizei, não falei de Jesus para alguém. Aí faz um esforçozinho e fala de Jesus para alguém, mas fala às vezes com o coração sem vontade, sem desejo, não porque ama a Deus de fato, mas somente para cumprir uma tabela, não é? Então ele obedeceu, mas não agradou a Deus. E Paulo está dizendo, olha, vocês devem viver de tal forma a agradar a Deus. A segunda coisa que nós podemos fazer, ou o segundo elemento que nós podemos praticar para agradar a Deus, é nós andarmos em harmonia. Eu estou sendo bem pulando vários textos aí por causa do tempo, né? Quero só deixar um resumo aqui para os irmãos. Veja comigo o verso 9 e o verso de número 10. Nem esboço eu estou usando, né? Para os irmãos verem que eu só... O verso de número 9 e o verso 10, Paulo vai nos mostrar, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de eu vos escrever, né? De que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis por Deus instruído que deveis amar uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exorto, os irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha que coisa linda Paulo ensina aqui para a igreja, não é? Sabe o que é que Paulo está dizendo aqui? A segunda maneira que vocês devem andar é em harmonia com os irmãos. Não é isso? Andem em harmonia no tocante ao amor fraternal. Eu não vou nem escrever para vocês acerca disso, porque eu já sei que vocês fazem aquilo que Deus determinou que vocês fizessem. Que coisa, irmãos. Já imaginou? O pastor da igreja chegar na congregação e dizer, irmãos, eu não preciso nem ensinar aqui sobre amar, porque vocês já se amam tanto, né? Vocês já se abraçam tanto, vocês já se cuidam tanto um do outro, não tem necessidade de eu falar aqui sobre amor fraternal.
falar sobre amar uns aos outros. Por que falar de amor aqui na congregação, se vocês mesmos já foram instruídos por Deus a amar uns aos outros? E eu olho para vocês, tomo notícia de vocês. Timóteo me trouxe boas notícias acerca de vocês, e eu sei, veja lá em 1 Tessalonicenses 3, verso 6, ele disse que Timóteo trouxe para ele boas notícias da congregação. Paulo está tão ciente das boas notícias que Paulo vai dizer assim: eu não preciso nem escrever sobre amar para vocês, porque vocês já são uma igreja que se ama. Ah, irmãos, como nós precisamos crescer, né, como essa igreja de Tessalônica, de ter determinados assuntos que o pastor não precisa nem falar, porque os crentes já estão instruídos em Deus. Eles têm tanta fome de Deus que não espera o pastor colocar comida na boca dele. Ele se alimenta também da palavra em casa. Mas o problema, irmãos, é que a gente vive um período de crise, uma crise de conhecimento de Deus e da sua palavra. Hoje há tanta falta de conhecimento da palavra que às vezes a gente vê pessoas citando ditados populares como se fosse versículo bíblico. E diz assim: a Bíblia diz isso. Aonde? A Bíblia fala aquilo. Aonde? Porque às vezes a gente não tem qualquer conhecimento da palavra de Deus. Porque às vezes a gente está desprovido da palavra de Deus. E essa falta de conhecimento na igreja tem dois viés. Primeiro, alguns líderes não têm qualquer preocupação em ensinar a igreja. E não é porque ele não vai ensinar. Não é que ele não quer ensinar, porque a igreja já sabe. Feito Paulo aqui. Paulo diz: eu não vou falar de amor com vocês, porque vocês já sabem. Não é esse o caso. Não ensinam porque não tem o que ensinar. Segundo, porque querem pregar aquilo que agrada a multidão. E a multidão gosta de tudo, na maioria das vezes, mas menos da palavra de Deus. A nossa geração gosta de muitas coisas, só não gosta muitas vezes da palavra. Não é? Às vezes o pastor está aqui pregando no simplório, né? Usando os termos já bem conhecidos dos irmãos, aplicando fundamentos antigos à igreja. Às vezes a gente faz, às vezes a gente olha assim: eu não senti nada hoje, né? Ali, você não veio aqui pra... Você veio aqui para oferecer a Deus o seu culto. Se tem alguém que tem que sentir algo aqui no culto, é Deus. É você que tem que oferecer para Ele de tanta palavra, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu coração, amando a Ele, oferecendo para Ele nesse amor tão envolvente por ele, que é Ele quem tem que sentir, não nós. Até porque a presença do Espírito em nós não é sentir. A presença em nós é uma presença contínua. É uma presença naqueles que já são filhos de Deus por adoção. Aleluia. Por aqueles que um dia creram no Evangelho. Então Paulo instruiu os irmãos dizendo: eu nem preciso falar de amor. Eu poderia falar aqui de vários tipos de amor, né? O amor eros, o amor erbis, né? Ou o amor fraternal usado aqui. A gente poderia falar do amor ágape, né? O amor de Deus, o amor filhos, né? Podemos falar de vários tipos de amor que era usado no tempo bíblico, né? No texto grego do século I. Mas veja que Paulo, ele usa aqui o amor fraternal. Ele diz: eu não sinto nem necessidade de falar. Mas Paulo ainda dá uma exortação, irmãos, no verso de número 10, dizendo: olha, na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos da Macedônia. Contudo, eu vos exorto, irmãos, a progredir de cada vez mais. Mesmo sabendo que os irmãos já se amam, Paulo diz assim: mas eu quero exortar vocês a vocês progredirem cada vez mais. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A fé cristã não é estática. A fé cristã, ela é crescente continuamente, ou seja, continuamente estar crescendo. É por isso que o cristão, ele não anda apenas na fé, ele anda de fé em fé. A sua fé hoje está no estágio, amanhã deve estar em outro. Nós precisamos crescer dia após dia na fé em Cristo. A fé é um estágio. Veja Deus chamando Abraão. Lembra de Abraão?
Deus chama Abraão, fé, ele sai da terra dele, da parentela dele e vai. Quando Abraão chega na terra, fome. Aí a fé dele foi forte o suficiente para sair de casa, mas não foi forte o suficiente para permanecer na terra onde havia fome. O que é que ele faz? Porque era uma fé que está a cada dia mais melhorando. Ele foi aprovado ao sair de casa, mas foi reprovado lá na terra de Canaã, porque ele desceu para o... Aí você vê Abraão volta novamente com a sua serva Agar, é provado com Sara e é provado seu sobrinho Ló. Em todas elas ele fracassa. Mais uma vez com seu filho, e agora ele estava tão mais forte na fé que era capaz de dar o seu próprio filho em sacrifício a Deus. Coisa linda, não é? Porque a fé ela vai progredindo. Você hoje pode ter uma fé pequena, mas a esperança que nós temos é que a sua fé vá crescendo. Vá crescendo, vá crescendo. Tem hora que você vai ser reprovado, mas não desista. Continua edificando a tua fé. Vá pedindo a Deus como aquele homem pediu, né? Senhor, aumenta a minha fé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para a gente encerrar, veja comigo o verso 11 e o verso 12. E a diligenciar diz por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Olha que coisa linda que Paulo instrui, não é? Paulo aqui está dizendo para os irmãos o seguinte: meus irmãos, vocês têm que andar, se vocês querem agradar a Deus, ande em dignidade. Primeiro, para agradar a Deus, Paulo ensina que devemos andar em quê? Dignidade. Primeiro, santidade. Segundo, fé. Harmonia. Terceiro, fé. Dignidade. Certo? Então, primeiro, não foi isso que ele falou agora? Primeiro você anda, vai orientar a andar de maneira em que os irmãos possam viver uma vida separada, que é a santidade, e também uma vida de harmonia. E em terceiro lugar, Paulo convoca os irmãos a andar de maneira digna. É por isso que eu sempre digo que o papel mais velho, a caneta mais rabugenta é melhor do que a nossa memória, não é? Tem que notar, viu? Eu não sei como é que eu estou conseguindo expor algumas coisas aqui sem notação, né? Porque eu sempre sou muito de notar também. Eu sou muito de confiar na memória, não. Porque a memória... né? Mas veja aí comigo o verso de número 11 e o verso de número 12. Veja o que é que Paulo ele fala aí, né? Que nós devemos andar em dignidade. Porteis, lá no verso 12, com dignidade. A palavra dignidade aqui é a mesma palavrinha que Paulo usou lá em Coríntios, dizendo assim, que haja decência e ordem, né, no culto. É a mesma palavra dignidade aqui. A ideia aqui é que vocês andem de maneira conveniente. Não ande fora do padrão, gente. Ande dentro do padrão. Ande de acordo. Não é isso que Paulo também fala em Efésios? Que vocês andem de acordo com a vocação que foram chamados. O cristão precisa andar de acordo com a verdade da palavra de Deus, com a verdade revelada nas Escrituras. Aqui Paulo está mostrando para a gente, você vai ver que ele vai citar tanto para os de fora como para os de casa. Ele está dizendo, olha, o cristão precisa andar com decência tanto dentro de casa como fora. Ou seja, o cristão precisa andar dando testemunho aqui e também lá fora. Porque às vezes a gente se preocupa em mostrar uma aparência aqui, não é? Aí aqui a gente quer mostrar uma aparência para o irmão, para a irmã, para outro irmão, mas lá fora. O testemunho do cristão é aqui, mas também é lá fora. Às vezes lá fora a gente evangeliza mais quando a gente está em silêncio, irmãos. Porque hoje a palavra está desacreditada. Não é verdade? Muito pouco a gente acredita no que as pessoas dizem, mas nós acreditamos naquilo que a gente vê as pessoas fazer. Então, lá fora, às vezes, a nossa vida, ela vai testemunhar mais do que as nossas palavras. E, na verdade, a vida é o maior sermão do pregador. Eu posso pregar um sermão aqui
fabuloso, encantador, usando todas as regras hermenêuticas, todas as regras de oratória, usando todas as regras que você imaginar. Mas se eu não tiver uma vida exemplar naquilo que estou falando, a minha vida desfaz todo o meu belíssimo sermão. Porque mais forte do que o meu sermão, pregado, falado, é o sermão vivenciado. Não tenha dúvida disso. E Paulo encerra dizendo assim: e nada venhais precisar. Irmãos, Paulo está falando para um grupo de irmãos gentios. Não sei se os irmãos lembram, mas na época tem escravos, né? E o que é que os irmãos gentios faziam? Eles tinham escravo, botavam os escravos para trabalhar e viviam uma vida de imoralidade de manhã, de tarde e de noite, só bebendo, farrando, se prostituindo, vivendo todo largado. O escravo fazendo o serviço dele. Aí esses irmãos se convertem, né? E agora não pode viver mais, né, na vida de prostituição, de bebedice, de coisa. Não pode. E agora esses irmãos, também sabendo que Paulo havia falado de que Cristo em breve voltaria, eles disseram assim: então vamos aguardar em casa. E não queriam mais trabalhar, não queriam mais fazer nada, só aguardar Jesus voltar. Uma coisa para cá, mas eles queriam ficar só sem fazer nada. Aí Paulo vai dizer assim: não, vocês têm que viver uma vida tão digna de que nada, não precisem de... Veja que ele vai encerrar dizendo: não precisem de... vocês de nada precisem. E ele vai dizer uma parte, dizendo assim: se alguém aí na igreja não coma, pronto. Amém, se fique de pé. Ele fala assim: se você não quer trabalhar, então também não coma. Está resolvido. Né? Se vocês sentirem necessidade de comer porque vocês precisam trabalhar até Jesus voltar. Quando ele voltar, o trabalho. Porque é trabalho no céu, viu? Se você não sabia, fique sabendo que no céu tem trabalho, viu? O preguiçoso está quebrado, né, irmão? Porque... pense que, aqui, pastor, eu vou enrolando, daqui a pouco eu vou para o céu e paro. Não, nada disso. No céu vai ter trabalho, viu? Para ti, cristão, né? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor, não é? Amém, que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos ajude, não é? Com essas verdades da palavra de Deus. Na próxima semana a gente fala de santidade, viu? Eu já adiantei umas coisinhas, não foi? O texto aqui, na hora sim, Deus me lembrou esse texto. E a gente falou aqui... Na próxima semana vai trabalhar com bem mais detalhes, não é? Vendo aqui algumas perspectivas bíblicas no geral sobre santidade. Amém? Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade de aqui estarmos. Despede-nos em paz, leva-nos em segurança até a nossa casa. Obrigado pela vida dos teus filhos, obrigado pela vida do diácono Luiz, que aqui nos trouxe uma palavra maravilhosa de tua parte. Os louvores que nós ouvimos, Senhor, alegram o nosso coração e levam o nosso coração a te adorar. Obrigado pela vida dos irmãos que vieram cooperar, somar com esta obra. Despede-nos em paz, nos dá uma noite tranquila e aplique a verdade da tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Amém. Meus irmãos, de segunda a sexta-feira nós estamos fazendo uma transmissão, né, no canal no YouTube, com várias mensagens, reprise de algumas mensagens também. Os irmãos puderem acessar, compartilhar, né, abençoar. Ainda que você não dê para assistir, vai lá, entra, compartilha com alguém, não é? Mas abençoe alguém, né? Leve essa palavra para alguém também, em nome de Jesus, através do YouTube, não é? Também queremos assim convidar os irmãos para sexta-feira, né, estar aqui no culto de oração. Quarta-feira também vamos começar aqui o círculo de oração, tá certo? Às 13h30, tá certo? 13h30, orando, né? Os irmãos já chegam de joelho, já vai buscando a Deus. E às 14 horas começamos então também o culto com louvores, né? E as demais parte da liturgia. E na sexta-feira à noite o culto de oração, no domingo o culto da família, que agora está às 19 horas, né? Hoje também já começou às 19, não foi? Eu quero até pedir perdão aos irmãos, né? Que a gente teve um pouquinho de atraso, até falei com o diácono Luiz, porque eu tenho uma visita também para fazer agora de 6 horas
e eu fiz a visita, aí vim correndo para pegar o Diácono Luiz e descer para cá. E terminei me atrasando um pouco, e a visita tem que ser nesse horário por causa do horário que o irmão larga, né? O irmão largava às 6 e pouca, né? E fizemos lá a visita, conversamos um pouco com ele, né? Desfrutamos lá. O nosso presídio Roberto, né? Ele está fazendo um ano, né? Fui um pulinho lá para dar um abraço nele. E graças a Deus está tudo bem, não é? Então, os irmãos, na próxima semana, né, procurem chegar de 7 horas, vamos aqui chegar, faz um período de oração, depois começamos os louvores e o culto de doutrina. Amém? Queremos louvar a Deus pela vida do nosso irmão Eliabe, auxiliar Eliabe, sua esposa, né, que vieram também cooperar, nosso diácono Luiz, os demais irmãos são de casa, não é? A igreja está feliz pelos irmãos que nos honram, digam, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos são de casa também, né? Os irmãos não congregam diretamente aqui, né? A gente está esperando ali com o Damião. Se Deus quiser, em breve estaremos inaugurando ali também e cultuando ali, né? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.